Olá, eu me chamo Gustavo Correia, sou chefe de cozinha formado pela Le Cordon Bleu de Paris. Nos últimos 33 anos eu fiz mais de 5.000 eventos e atendi a mais de 1.300.000 pessoas. Ao longo desse tempo eu percebi que muita gente deixa de se alimentar de forma saudável por pensar que tem que passar por restrições. Por isso eu criei essa série, para mostrar que é possível comer bem e com prazer. Se você quiser viver mais e melhor sem abrir mão do prazer, me acompanha nos próximos minutos. E hoje eu estou novamente aqui no sítio para conversar com o Demetrios. Foi um rapaz que eu conheci esses dias, que tem um conhecimento e uma sabedoria incríveis. O Demetrios trabalha aqui no hotel próximo aqui do sítio, que é o Hotel Unique Garden, e vamos bater um papo hoje sobre essência. E eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história lá no Unique. Como é que você começou? Eu comecei como ajudante de garçom, né? Em 4 de abril de 2005. O hotel tinha inaugurado há poucos dias. E para mim foi a oportunidade da vida, né? E como é que você conseguiu essa sabedoria toda, Demetrios? Isso foi uma coisa que nasceu da noite pro dia? Como é que foi isso? Eu sempre fui muito curioso, né? E eu, desde pequeno, eu sempre tive muita amizade com pessoas muito mais velhas que eu. Né? Então, quando o Sr. Vitor, um senhor de quase 70 anos, prestou atenção em coisas que eu falava ou fazia, e a gente começou a trocar e-mail, ali teve uma mudança incrível. Trocar e-mail com ele? Ah, é? Foi quando ele lançou o livro, e numa parte do livro está escrito: se quiser falar comigo, conta a sua história. Você está conhecendo a minha, eu quero saber a sua. E eu mandei um e-mail contando o que ele tinha mudado a minha vida ali. Só pra gente pontuar, quem é o Dr. Vitor? Dr. Vitor Ciaulis é conhecido muito na área farmacêutica, né? Um dos proprietários do laboratório Axê, que não está mais conosco, faleceu há 9 anos. Mas ele me ensinou tudo sobre liderança, sobre a importância de respeitar o próximo, né? Seja ele o funcionário, seja ele o cliente, o animalzinho. Ele era aquele tipo de pessoa que parava até de dirigir, estacionava se tivesse um animalzinho atravessando, enquanto ele não passasse, ele não ligava o carro novamente. Né? Então, esse tipo de essência eu acabei pegando muito com ele. Pela questão empresarial, ele já é muito conhecido, mas eu acho que o coração dele é o que grava, pelo menos para mim e para muitas outras pessoas, quem ele foi. Né? Por conta de uma deusincidência, que é o que ele chamava. Deusincidência? Deusincidência, autoempresário, trabalhava o tempo todo, quase não teve tempo para curtir boa parte da infância dos 2 primeiros filhos. Acabou tendo uma terceira filha quando já tinha feito vasectomia, depois descobriu que não tinha sido muito bem feito, né? Foi um susto. E a esposa já tinha 42 anos, né? A Lara nasceu de 6 meses, 1,5 kg, caiu para 1 kg muito rápido e ela acabou ficando cega no hospital por conta de excesso de oxigênio na incubadora. Pai ou mãe nenhum está preparado para ter filho deficiente, né? Certo. Então ele tentou ao máximo cercá-la de cuidados e entendeu o que ele podia fazer para que essa filha tivesse uma vida o mais próxima possível dos outros. Né? Então, e aí que surgiu a propriedade, foi isso? Exato. Era um sítio onde ele queria que a filha percebesse mais ou menos o que a gente percebe aqui. Canto dos pássaros, insetos... Os cachorros latindo. Isso não tem como, ele também era um super cachorreiro. Então fazia parte, né, esse contato, né, texturas diferentes de animais, de plantas. Então era apresentar um mundo possível para a filha. E aí ontem, nesse papo que a gente teve, você me falou muito dessa experiência sensorial. Como é que era isso? Me conta um pouquinho mais a respeito disso. O que eu faço lá é a minha tradução do que eu sinto do lugar, né? Então eu pego as plantas, eu tento sinalizar para as pessoas o que eu apresentaria para um deficiente visual, né? Então na época do sítio, o Sr. Vitor ele levava outras pessoas para lá, os pais principalmente, para vedar os olhos desses pais, para ele entender o mundo do filho, porque ao contrário você não consegue fazer. Você nunca vai ensinar cor para quem nunca enxergou. Né? Você nunca vai ensinar para ele o que é altitude se ele não tem referência. Ele tem referência do que ele abraça, do que ele consegue alcançar. Né? Então ele tinha esse ponto, principalmente para os pais terem menos medo, menos vergonha e lidar o mais positivamente. Porque o pai se traumatiza, né? Porque o filho não vai ser o sonho que ele idealizou, vai se frustrar numa série de situações, mas essa criança que está crescendo não tem culpa. Estou aqui com os produtos que são produtos orgânicos produzidos lá no hotel.
e que a gente percebe nitidamente essa coisa dos aromas, das texturas, ou seja, toda essa experiência sensorial até do paladar é o que a gente percebe. Você consome lá os produtos do hotel? Como é que é, como é que é essa sua relação com isso? Bastante. Eu mudei muito a minha alimentação desde que eu entrei lá, sabe? Começou um processo orgânico. Não como carne vermelha há mais de 10 anos. Meu corpo não aceitava mais. Então você não come nenhuma espécie de carne? Vermelha não. O restante eu como. Sim. Então eu me abasteço principalmente de verduras. Né? Verduras verdes, né, escuras, muito contraste de cores, que é para ter um corpo muito bem saudável. Tanto é que eu faço testes todo ano e não tenho nada. Eu tenho pesquisado muito a respeito disso. Isso não não é obra do acaso. Realmente essa sua saúde tem a ver com a sua alimentação. Sim. E assim, além disso que eu tava conversando, assim, o quanto isso nos torna pessoas melhores. Sim. Você consegue perceber isso, que isso tem essa relação direta? Assim? Tem. Eu acho que a partir do momento que a gente entende que o alimento é para alimentar o organismo, a gente passa a fazer as escolhas de forma um pouco mais concisa e muito mais inteligente. Né? Você passa a comer coisas que fazem parte, pelo menos eu adoro comer coisas da época. Quando eu era criança eu lembro que eu esperava a época do morango, que eu esperava a época da mexerica e por aí vai. E quando você tem essa consciência, o alimento cultivado na época certa, não vai ter agrotóxico, né? A natureza te dá isso. E o seu corpo se abastece de nutrientes diferentes a cada estação. Né? E te dá a condição de realmente ter um corpo saudável. Tá, mas me fala um pouquinho mais dessa coisa assim de essência. Lá cultiva-se também algumas plantas aromáticas. Sim. Eu percebi, tem muita lavanda plantada. Você acha que essa coisa da natureza também a gente consegue encontrar perfume? Nossa, com certeza. Perfume da vida, que eu quero dizer. Com certeza. Acho que uma das coisas que eu mais gosto e percebi que foi dando certo é que o que hoje eu faço foi meio que começando de forma aleatória. Eu acompanhava as pessoas e elas falavam, ai, que linda. Eu falava, é muito mais que linda, sente o cheiro. Né? Então pegava, deixava as pessoas interagirem. Então eu criei um roteiro em cima da curiosidade de centenas de pessoas que passaram, né, pelo contato comigo. Mas além disso, eu procurei traduzir isso dentro do mundo das pessoas com deficiência visual, que geralmente uma vez por ano a gente recebe as mães das crianças da instituição para que elas sejam cuidadas, para que elas tenham um dia super gostoso e que levem novas ideias do que elas podem fazer dentro de casa. Entendeu? Então essa ideia da planta, de entender da textura, do alimento que já pode ser colhido, daquilo que não pode, da textura de um alimento fresco para aquilo que já está na geladeira. Então são coisas que o deficiente visual tem muito fácil, porque o mundo dele é esse. E essa coisa que você falou, você tocou num ponto que é o tempo, né? Exato. Tudo tem o tempo certo, né? Quando você come um alimento fora da estação, ele precisa de artifícios para ser autossustentado, né? Que é o agrotóxico, pesticidas, uma série de coisas que envenenam o nosso organismo, né? Verdade. Emocionalmente eu como o que eu quero, mas o resultado, muitas das vezes a gente não quer pagar o preço. A gente exatamente, a gente paga o preço, né? Só não quer, né? E às vezes acha que um alimento orgânico, por exemplo, o preço é alto, né? Mas as pessoas não vê que atrás desse alimento, que não difere tanto do mercado visualmente, mas ele corresponde à sustentabilidade. Né? Para fazer isso dar certo, a gente precisa de recuperação de solo, recuperação do sistema mineral e devolução de matéria orgânica que as máquinas podem fazer, mas não é com o mesmo cuidado, né? A gente precisa de gente. Então, atrás disso são famílias. É verdade. Tudo é vida. Você vê, a gente está num ambiente que, olha quanta natureza em volta, os passarinhos cantando aí. Isso é que acho que é a nossa essência. E às vezes a gente pensa assim, poxa, para eu me alimentar bem, eu preciso de fazer coisas mirabolantes, né? Nada. Então, eu queria aqui mostrar para os outros, porque você com certeza já sabe. Eu sou bicho do mato, eu sou caipira. Vou mostrar como é possível fazer uma coisa muito boa, em pouquíssimo tempo. A gente precisa falar que esse é o melhor tomatinho da vida. Esse tomatinho aqui é tomate orgânico, produzido lá no hotel, com um paladar incrível. Poxa, posso te dizer que se você tivesse ido na estufa e colhido diretamente lá, você ia ter uma experiência mais... Foi? Eu fui, meu amigo. Então fizeram o serviço direitinho. Eu fui. Porque é sensacional. Chegou na hora da música clássica? Não. Que a gente usa a música clássica lá para fazer com que o processo de maturação seja mais lento, né?
Olha vibração. Só que maravilha de cenoura. Eu já tinha dado essas aqui eu dei uma pré-cozida, né? Tá. Eu vou só cortar o talinho dela aqui. Você gosta de cozinhar? Gosto. Secretamente era meu desejo de infância, né? Entrar na cozinha. Ah, é? Queria ter feito gastronomia. Aí me conta mais sobre isso. Por que não foi? Acho que eu aprendi a questão de atender e gostar de conversar. E às vezes o silêncio é a melhor conversa que a pessoa precisa, né? E no restaurante não é só comida que às vezes as pessoas querem, né? Então eu fiz muita amizade. E o seu Vitor achava que a minha função no restaurante seria muito mais bem desempenhada do que se eu tivesse no meio das panelas. Eu acabei nunca indo para a cozinha por conta disso no trabalho, mas em casa eu costumo cozinhar. Realmente as panelas são minhas. Ah, é? O que você costuma fazer? Cozinho de tudo um pouco. Faço também o que a maioria não costuma, sabe? Gosto de fazer cremes, adoro fazer salada, né? Diferente. Gosto muito de usar grãos diferentes também. Então, acho que a gente vai usar aqui. Nós vamos fazer só uma pastinha com tomate e cenoura, que a gente vai aromatizar com um pouquinho de ervas. Nós vamos botar só um pouquinho de alho aqui. Bacana. Anti-inflamatório. É. E aí, cenoura e tomate. De azeite, um pouquinho de pimenta do reino, vou botar um pouquinho de capim-limão, que tem um aroma incrível. Vou botar um pouquinho de tomilho, manjericão, extremamente aromático, um pouquinho de manjerona, um pouquinho mais de azeite aqui, e eu vou passar isso na almofariz aqui para fazer uma pasta. Isso aqui inclusive pode se transformar num molho de salada, né? Estou acostumado a fazer jantares em casa para grupinhos pequenos de amigos, né? Então, geralmente, quando vai o pessoal em casa, é em torno de 30, 40 pessoas e eu estou super acostumado, eu gosto muito disso, né? Eu acho que é realmente alimentar o relacionamento. Para mim é a mesma coisa, né? E é um carinho que você faz para as pessoas, que eu acho que é o que você está fazendo agora. Né? Que eu acho isso fantástico. Você tocou numa coisa que realmente é como eu penso mesmo, e a cozinha tem esse dom de acariciar a gente. Tem certas comidas que você come que é como se você estivesse sendo abraçado. Sentimento que você sente, assim, de ter sido abraçado por alguém uma avó que preparava aquilo na infância. Exato. Isso é uma coisa impressionante, como é que o paladar pode despertar sentimentos tão bons assim na gente, né? Memória gustativa, né? Com certeza. Ele te transporta a lugares que te fazem sentido. Então, olha só. Alface colhida hoje, agora há pouco. Mimosa. E aí, esse de tomate com cenoura. Vai lá, me fala o que você acha. Só visual ou pode comer? Não, pode provar, é pra isso. Eu sou suspeito. Isso daqui faz parte da minha vida, esse tipo de alimentação. Porque com certeza vai ser experiência. Pra mim tá perfeito sem sal. Pois é, não coloquei sal, né? Perfeito. Pois é, assim, não que o consumo de sal seja totalmente... que não seja bom. Eu acho que tudo em excesso é que faz mal, né? Exatamente. Então o sal realmente aguça os paladares, mas ele não é... Nós estamos falando de essência, ele não é essencial. Ele complementa, mas ele não é onde está a essência do sabor. Os sabores estão em cada um dos ingredientes que a gente colocou aí. Então acho que é esse que está o segredo, ou seja, o segredo de comer bem está em encontrar o prazer nas pequenas coisas, ou seja, de fazer de pouco muito. Fazer de pouco muito. Respeitar os elementos também, né? Que aqui deu para perceber a picância da pimenta, deu para perceber a textura do tomate, a textura da cenoura.
deu para respeitar cada um dos ingredientes. Você valoriza muito mais o que foi feito, né? Com certeza. E aí você valoriza os ingredientes, valoriza quem produziu os ingredientes, valoriza quem prepara e valoriza quem consome também. Todo mundo sai ganhando nessa brincadeira. É uma equação que só tem gente ganhando. Demetrios, muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer enorme preparar esse prato para você. Eu agradeço. Foi e ótimo. Se você quiser viver mais e melhor sem abrir mão do prazer, me acompanhe nos próximos episódios.